Antes de ser rei, ele foi um exilado. Antes de governar, ele foi um pesadelo. Rolo não nasceu para se ajoelhar. As crônicas antigas contam que ele era grande demais para os barcos, pesado demais para o mundo comum. Um gigante entre os homens. Onde os outros vikings saqueavam e partiam, deixando apenas cinzas e terror, Rolo ficava. Ele observava. Ele aprendia. Ele planejava. Filho do norte, nascido no frio, na fome e na brutalidade implacável. Desde jovem, ele mostrava algo diferente. Ele não lutava apenas pela glória passageira do saque. Ele lutava por território. Para Rolo, o ouro roubado era efêmero. O poder verdadeiro era fincar a bandeira e permanecer. Era dominar. Quando foi expulso de sua terra natal, traído pelos seus, ele não implorou por perdão. Partiu com o ódio queimando nos olhos e o mar cinzento à sua frente. Navegou para o sul, liderando homens tão violentos quanto ele, homens leais até a morte. E então, as costas da França começaram a tremer. Mosteiros queimaram até o chão, seus sinos silenciados para sempre. Cidades viraram ruínas fumegantes. O nome de Rolo passou a ser sussurrado não como um nome, mas como uma maldição, um presságio de morte e destruição. Mas por trás da violência desenfreada, havia um propósito. Rolo não queria apenas destruir. Ele queria construir um império sobre as ruínas de seus inimigos. Enquanto os reis franceses se escondiam atrás de suas muralhas altas, tremendo de medo, Rolo estudava seu inimigo. Ele aprendeu sua língua, seus costumes, suas fraquezas. Ele percebeu que o medo era uma arma mais poderosa que qualquer espada, capaz de abrir portas que o aço não conseguia sequer arranhar. Quando Paris, a joia da França, resistiu, ele não recuou. Ele não se intimidou. Cercou a cidade com um anel de aço e fogo e esperou. A fome fez o trabalho que a guerra não conseguiu completar. O rei franco, Carlos, o simples, entendeu uma verdade amarga e inevitável. Era melhor negociar com o lobo que está à sua porta do que ser devorado por ele. E então, o impensável aconteceu. O acordo que mudaria a história da Europa. Rolo, o pirata, o saqueador, o terror do norte, recebeu terras. Recebeu um título. Recebeu a filha do rei em casamento. Um viking se tornou um nobre, um senhor de terras. Ao aceitar o que viria a ser a Normandia, ele não traiu seu povo. Ele os salvou. Ele transformou saqueadores em senhores, guerreiros brutais em governantes. O sangue viking, quente e selvagem, começou a correr pelas veias da nobreza francesa. Ele se converteu ao cristianismo, foi batizado, vestiu as roupas de um duque, sentou-se em tronos. Mas seus inimigos e seus novos súditos sabiam a verdade. Sob o veludo e a coroa, ainda batia o coração de um guerreiro impiedoso. Ele impôs a ordem com uma mão de ferro. Qualquer desafio à sua autoridade era esmagado sem piedade. Protegeu sua nova terra como se fosse sagrada, com a mesma ferocidade com que a havia pilhado. Seus descendentes se tornaram duques, reis e conquistadores lendários. Um deles, Guilherme, o Conquistador, atravessaria o Canal da Mancha séculos depois para tomar a coroa da Inglaterra, forjando uma nova nação com a mesma ambição e crueldade de seu ancestral. Rolo não venceu apenas batalhas. Ele mudou o mapa e a história da Europa para sempre. De um pária exilado a fundador de uma dinastia. De um bárbaro aterrorizante a um governante lendário. Rolo da Normandia não se ajoelhou diante do mundo. Ele forçou o mundo a se ajoelhar diante dele. A história de Rolo é um lembrete brutal de como a ambição e a força podem reescrever o destino. Se você é fascinado por figuras implacáveis que moldaram nosso mundo com fogo e espada, inscreva-se no canal. Temos muitas outras histórias de tiranos, conquistadores e visionários cruéis para contar. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhuma.
Vamos mergulhar mais fundo na mente deste homem. O que leva alguém a abandonar tudo o que conhece e arriscar a vida por um sonho de poder? Para Rollo, a resposta era simples: o destino. Ele acreditava ser maior que sua própria terra natal. A Noruega era pequena demais para sua ambição. A Europa era o seu verdadeiro campo de batalha. Imagine a cena. Rollo e seus homens, os Berserkers, desembarcando nas praias francesas. Não eram soldados comuns, eram máquinas de matar, movidos por uma fúria de batalha quase sobrenatural. Eles não usavam armaduras pesadas. Lutavam com o peito nu, uivando como animais, aterrorizando as milícias locais antes mesmo de o primeiro golpe ser desferido. A reputação deles os precedia. Vilarejos inteiros eram abandonados ao primeiro sinal de seus barcos dragão no horizonte. A crueldade de Rollo era estratégica. Ele não matava por prazer, mas por efeito. Queimar um mosteiro não era apenas um ato de pilhagem, era uma mensagem para o rei. Escravizar uma população não era apenas sobre trabalho forçado, era sobre quebrar o espírito de resistência. Cada ato de violência era calculado para espalhar o máximo de terror e deixar claro que a rendição era a única opção sensata. O cerco de Paris foi o auge de sua estratégia de terror psicológico. Durante meses, os parisienses viram seus campos queimarem, seus suprimentos diminuírem e a esperança se esvair. Rollo não precisava invadir a cidade. Ele a estrangulou lentamente, pacientemente. Ele mostrou ao rei franco que muralhas não podiam deter a fome e que a coroa de nada valia se seus súditos estivessem morrendo de inanição. Quando Carlos, o Simples, finalmente cedeu, ele não estava oferecendo um presente. Ele estava comprando paz. Ele estava tentando transformar um predador em um cão de guarda. A ideia era dar a Rollo a terra da Normandia para que ele a defendesse de outros vikings. Foi uma aposta desesperada, mas funcionou. Rollo aceitou, mas em seus próprios termos. A cerimônia de vassalagem é lendária. Esperava-se que Rollo se ajoelhasse e beijasse o pé do rei Carlos como sinal de submissão. Rollo se recusou. Um viking não se ajoelha. Em vez disso, ele ordenou a um de seus guerreiros que o fizesse em seu lugar. O guerreiro, com o mesmo desprezo de seu líder, agarrou o pé do rei e o levantou tão alto para beijá-lo que o rei caiu de costas de seu trono para a gargalhada dos vikings. Mesmo em um momento de diplomacia, Rollo fez questão de mostrar quem realmente tinha o poder. Como duque da Normandia, sua brutalidade não desapareceu. Apenas mudou de forma. Ele estabeleceu o clamor de Haro, uma lei que permitia a qualquer pessoa que se sentisse injustiçada clamar seu nome para obter justiça imediata. Mas a justiça de Rollo era rápida e final. Ladrões eram enforcados. Assassinos eram executados publicamente. Ele trouxe ordem através do medo, e sua Normandia se tornou uma das regiões mais seguras e bem administradas da França, simplesmente porque ninguém ousava desafiar a lei do antigo viking. Ele nunca esqueceu suas raízes. Diz a lenda que, mesmo após sua conversão, em seu leito de morte, ele fez sacrifícios aos deuses nórdicos e, ao mesmo tempo, doou ouro para as igrejas cristãs. Ele estava cobrindo todas as suas apostas, um pragmático até o fim. Ele era um homem de dois mundos, o pagão e o cristão, o bárbaro e o nobre, mas em ambos, ele era o mestre. A transformação de Rollo de saqueador a estadista é uma das mais notáveis da história. Ele provou que o poder não vem apenas da espada, mas da capacidade de se adaptar, de aprender com o inimigo e, finalmente, de superá-lo em seu próprio jogo. Ele não apenas conquistou a terra, ele a moldou, criou uma cultura, uma dinastia que ecoaria através dos séculos. O sangue de Rollo corre nas veias de grande parte da realeza europeia, um legado permanente de um homem que se recusou a se curvar.
A história de Rollo não é apenas sobre um viking que se tornou rei. É sobre como um único homem, com vontade de ferro e uma crueldade calculada, pode forçar o mundo a se dobrar à sua vontade. Obrigado por assistir. Se você gostou desta viagem sombria pela história, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem também ama essas narrativas e, claro, se inscrever para mais. Até a próxima.